mas a gente vai descrever melhor agora. Como é que acontece, então, gente, essa dinâmica dos fluidos? Como é a circulação linfática? Primeiro, vamos citar as estruturas que eu vou mencionar ao longo dessa explicação. Nós temos, fazendo parte de todo o trajeto do circuito linfático, primeiro os capilares linfáticos, depois os vasos linfáticos, o linfângio, os troncos linfáticos, a cisterna do quilo, os ductos linfáticos e que, por fim, desembocam nas veias. Vamos falar de todas essas estruturas para que vocês consigam entender. Pessoal, lembra que na aula de sistema cardiovascular nós falamos que as artérias se ramificam em arteríolas, que se ramificam também em vasos ainda menores, que são os capilares? Já as vênulas são também partes menores das veias, que se juntam para formar as veias. Então, o sistema linfático também tem essas divisões em vasos menores e maiores. Os capilares linfáticos são os menores vasos do sistema linfático e são muito semelhantes aos capilares sanguíneos. Esses capilares têm apenas uma camada de célula que chamamos de endotélio. Essas células endoteliais não ficam uma do lado da outra, gente, mas sim elas meio sobrepostas, como se fossem escamas. E aí acabam formando como se fossem válvulas. E por que elas têm essa morfologia, gente? Porque quando a linfa vai entrar no capilar, esses espaços se abrem e, ao mesmo tempo, impedem o refluxo da linfa de volta para o meio intersticial. Ou seja, esse formato permite a entrada, mas não a saída do líquido. E a partir daí, os líquidos não têm escolha, porque a única direção possível é a direção do coração. Mas vamos por partes. Esses capilares linfáticos se diferenciam dos sanguíneos porque, além de serem bem mais permeáveis, eles têm um fundo cego que começa no interstício celular e, por isso, a linfa tem sempre um único sentido, a partir desse fundo cego em direção ao coração, como eu já falei. Diferente dos vasos sanguíneos, porque como que são os vasos do sistema cardiovascular, minha gente? Vamos imaginar uma artéria saindo do coração. Ela se ramifica em arteríolas e depois em capilares, certo? E termina aí? Não, esses capilares sanguíneos se reúnem novamente, formando as vênulas e, por fim, as veias, ou seja, tem um circuito completo, fechado. Já no sistema linfático, isso não acontece, porque cada capilar linfático vai ter seu fundo cego e não vai se conectar a outros, ou seja, não servem de ligação entre dois vasos maiores, que no sistema cardiovascular seriam as artérias e veias. O capilar linfático se liga apenas a um vaso. Como vocês podem ver nessa imagem, a circulação linfática é a que está representada pelos vasos verdes. Reparem que ele fica entre os vasos sanguíneos, posicionado nos espaços intersticiais, entre as células, para absorver a linfa. E ele não se conecta a outros vasos. Ele tem lá os fundos cegos deles. Já as veias e as artérias se ramificam em vênulas e arteríolas e tem lá os seus capilares que se conectam, formando ali um circuito fechado. Mas, gente, vocês acham que os mesmos capilares fininhos que estão lá no meio das células do corpo todo são os mesmos que chegam lá no coração? Não são, minha gente. Os capilares linfáticos iniciam no fundo cego e desembocam nos vasos linfáticos, que são estruturas de maior calibre. Os vasos linfáticos possuem paredes mais finas do que as veias do mesmo tamanho, porém eles contêm mais válvulas. O músculo liso presente em algumas partes desses vasos linfáticos se contrai e é responsável pelo fluxo da linfa em direção ao ducto torácico, no sentido do coração. E além dessas contrações que ajudam a impulsionar a linfa para frente, as válvulas, que são mais desenvolvidas e mais numerosas nos vasos do que nos capilares, também impedem o refluxo da linfa. E a quantidade elevada de válvulas sucessivas confere uma aparência característica aos vasos linfáticos, fazendo com que se pareçam com um cordão de pérolas, por isso que eu botei essa imagem aí. Essa aparência, inclusive, pode ser observada no animal vivo por meio de radiografia de contraste. Para ser mais exato, pessoal, os capilares desembocam nos ductos pré-coletores. Estes, por sua vez, desembocam nos ductos coletores. Entre as válvulas presentes nos vasos linfáticos, temos o que chamamos de linfângio, que tem em sua parede o tal do músculo liso responsável pela contração e propulsão da linfa em uma única direção, a direção do coração.
Os vasos linfáticos se reúnem em estruturas maiores, que são os troncos linfáticos, que redirecionam a linfa para canais ainda mais calibrosos, chamados de ductos, e são os ductos que finalmente devolvem a linfa para a circulação venosa. Existem dois ductos coletores de linfa do corpo, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O principal canal coletor de linfa é o ducto torácico. Sua linfa, também chamada de quilo, tem aparência leitosa devido à gordura emulsificada que recebe do trato intestinal. Eu explico, gente. É que o ducto torácico se inicia num local chamado de cisterna do quilo. A cisterna do quilo tem um formato difuso ou saco e se posiciona retroperitonealmente dorsal à aorta, prolongando-se desde os pilares diafragmáticos até a origem das artérias renais. Inclusive, pela proximidade com o diafragma e com a aorta, o fluxo da linfa é auxiliado pelos movimentos respiratórios do diafragma e pela pulsação da aorta. Recapitulando então, a cisterna do quilo é uma dilatação onde existe o encontro de vários troncos linfáticos, mas a maioria da linfa que vai para essa cisterna do quilo vem do intestino. O sistema linfático intestinal é responsável por coletar a gordura que os animais comem antes de ir para a corrente sanguínea. Essa linfa, então, tem alto teor de gordura, exatamente por essa função do sistema linfático, de conduzir primeiro os lipídios que são absorvidos pelos intestinos até a circulação venosa. Por isso que a linfa da cisterna é chamada de quilo e tem essa aparência leitosa, por conta dessa gordura em excesso absorvida do intestino. A cisterna do quilo delimita o limite caudal do ducto torácico, que sobe em direção ao coração, passando pelo hiato aórtico no diafragma, depois no mediastino e continua como um ducto simples cranial e ventralmente sobre o lado esquerdo da aorta. Antes de se abrir na veia jugular esquerda ou na veia cava cranial, ele pode se dividir novamente em vários ramos terminais. O ducto torácico, gente, recebe a linfa do lado esquerdo da cabeça e do pescoço pelo tronco jugular esquerdo e do membro torácico esquerdo pelo ducto coletor de linfa, que é formado pela convergência dos vasos eferentes dos linfonodos axilar e cervical superficial. A cisterna do quilo recebe vasos aferentes em sua face caudal desde os troncos linfáticos lombares, que são contínuos com os troncos linfáticos da área pélvica. E a cisterna do quilo também recebe vasos aferentes do tronco visceral, dos órgãos abdominais. Já o segundo ducto, pessoal, o ducto linfático direito, leva a linfa do lado direito da cabeça e do pescoço e do membro torácico direito para o sistema venoso. Esse é o caminho que a linfa percorre desde os capilares até os ductos linfáticos, pessoal. Mas no meio do caminho, essa linfa passa por estruturas que são os linfonodos. E eu já citei algumas vezes, mas esqueci de explicar. Os vasos linfáticos que transportam a linfa da região dos capilares até o linfonodo se chamam aferentes. Já os vasos linfáticos eferentes são os vasos que deixam o linfonodo. Mas antes da gente falar sobre cada linfonodo, vamos fazer uma aplicação prática aí desse conhecimento. Vocês já ouviram falar de linfedema ou já viram alguém com essas alterações aí das imagens? Isso não faz parte só do que estudamos em linfático não, tá, gente? Mas também de cardiovascular, da última aula. Então, gente, o linfedema é um inchaço das partes moles debaixo da pele devido ao acúmulo de linfa no espaço extracelular e que aparece quando o sistema linfático deixa de conseguir transportar essa linfa. Isso pode acontecer por obstrução do fluxo linfático, que acabei de mencionar, e esse fluxo é interrompido, por exemplo, em casos de neoplasia, em caso de remoção dos linfonodos, insuficiência cardíaca e renal, cirurgia, entre outros. Então, meu povo, o que vocês estão vendo aí é o acúmulo de líquido do corpo, porque o sistema linfático não está conseguindo, por alguma razão, filtrar esse excesso de líquido. Outro quadro parecido, mas bem mais grave, é a anasarca, que é caracterizado por edema generalizado, inclusive com acúmulo de líquido não só no espaço extracelular, mas em cavidades também. Geralmente é causado por insuficiência cardíaca ou renal. Já nessas imagens, vocês podem ver a anasarca acontecendo em filhote de cão. E essa anasarca fetal de cães, gente, geralmente causa problemas durante o parto, porque o animal se desenvolve a termo, mas as suas proporções aumentadas inviabilizam sua expulsão.
Como eu já disse, essa afecção se caracteriza pelo acúmulo de líquido extravascular generalizado, comprimindo todas as estruturas e órgãos vitais. Por isso, os filhotes acometidos morrem geralmente em menos de 24 horas. Nesses casos, gente, toda a ninhada ou somente um filhote pode ser afetado, e a gente acredita que se trata de uma condição hereditária em raças braquicefálicas, como esses bebês de bulldog que vocês estão vendo aí nas fotos, provavelmente devido a uma característica recessiva ou mutação acrossomal. Por esse motivo, cadelas que parem filhotes com anasarca fetal devem ser esterilizadas, ou seja, devem ser castradas.